Pare por um instante, respire profundamente e escute esta verdade com o coração aberto. Talvez a maior batalha da sua vida neste momento não seja financeira, talvez não seja familiar, talvez não seja profissional. Talvez a maior batalha esteja acontecendo dentro de você, em um lugar que ninguém consegue ver, no seu coração. Porque existe algo perigoso que pode se instalar silenciosamente na vida de qualquer pessoa, inclusive na vida de quem ama a Deus. Um coração endurecido, um coração que já não escuta como antes, um coração que já não sente a presença de Deus da mesma forma, um coração ferido pela decepção, pela dúvida, pelo pecado, pela incredulidade. Mas hoje, o Senhor quer restaurar sua sensibilidade espiritual. A palavra de Deus diz em Hebreus 3,15: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Observe essa palavra, hoje, não amanhã, não quando tudo estiver melhor. Hoje, porque Deus ainda está falando, ainda está chamando, ainda está tentando alcançar corações que se afastaram sem perceber. E talvez este vídeo seja uma dessas oportunidades divinas. Talvez Deus tenha separado este momento para falar exatamente com você. Feche seus olhos por alguns segundos e apresente seu coração diante do Senhor. Oremos. Pai amado e misericordioso, neste momento eu me aproximo da Tua presença com humildade. Tu conheces cada pensamento escondido, cada luta silenciosa, cada ferida que ninguém vê. Tu sabes das vezes em que me decepcionei, das vezes em que duvidei, das vezes em que permiti que as circunstâncias falassem mais alto do que a minha fé. Por isso eu te peço, examina meu coração, mostra-me aquilo que preciso mudar. Mostra-me aquilo que está me afastando da Tua presença e não permita que eu continue caminhando sem perceber os perigos espirituais ao meu redor. Que a Tua voz seja mais forte do que minhas dúvidas e que a Tua presença seja mais real do que meus medos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você deseja que Deus fale ao seu coração hoje, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Agora preste muita atenção. Nem sempre um coração endurecido se parece com rebeldia. Nem sempre se parece com alguém que abandonou a fé. Às vezes, ele se parece com alguém que continua frequentando a igreja, mas já não acredita como antes. Continua orando, mas sem expectativa. Continua ouvindo a palavra, mas sem permitir que ela transforme sua vida. E é exatamente aí que mora o perigo. A Bíblia nos mostra exemplos marcantes. Faraó viu milagres, viu sinais extraordinários, mas seu coração continuou endurecido, e aquilo que deveria levá-lo ao arrependimento acabou conduzindo-o à destruição. Da mesma forma, Nabucodonosor permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração. Ele acreditou que sua força era suficiente, que não precisava reconhecer a soberania de Deus, e o resultado foi doloroso, porque o orgulho sempre nos afasta da presença do Senhor. E talvez hoje Deus esteja nos alertando sobre algo muito importante. O endurecimento do coração não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, quando ignoramos pequenas correções, quando justificamos erros, quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando o pecado deixa de nos incomodar, quando a oração se torna apenas uma rotina, quando a presença de Deus deixa de ser prioridade. Escute isso. Todo coração que permanece sensível diante de Deus continua crescendo, mas todo coração que para de ouvir começa lentamente a se afastar. A palavra diz em Provérbios 28:14: Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Por isso este é o momento de refletir. Existe alguma área da sua vida onde você parou de ouvir Deus? Existe alguma situação onde você tem resistido àquilo que o Senhor está tentando lhe ensinar? Oremos mais uma vez. Pai amado,
Eu não quero desenvolver um coração indiferente à tua presença. Não quero me acostumar com aquilo que entristece o teu espírito. Não quero permitir que o orgulho me afaste da tua vontade. Ajuda-me a permanecer sensível. Ajuda-me a reconhecer rapidamente meus erros. Que eu nunca perca a capacidade de me arrepender. Que eu nunca perca a capacidade de ouvir a tua voz. Remove toda resistência espiritual. Remove toda frieza. Remove toda distração que tem ocupado o lugar que pertence somente a ti. E ensina-me a caminhar diariamente em humildade, dependência e obediência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você deseja ter um coração sensível à presença de Deus, escreva nos comentários: meu coração pertence ao Senhor. Existe um inimigo silencioso que muitas vezes passa despercebido: a incredulidade. E o mais perigoso é que ela nem sempre se apresenta como uma negação direta de Deus. Às vezes ela aparece em pensamentos como: será que Deus realmente vai agir? Será que essa promessa é para mim? Será que minha oração será respondida? Será que ainda existe esperança para minha situação? E sem perceber, a dúvida começa a ocupar o espaço que deveria pertencer à fé. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles viram milagres, viram o mar se abrir, viram Deus enviar alimento dos céus, viram a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, mas mesmo assim, muitas vezes, escolheram duvidar. Por isso, Hebreus 3:12 faz um alerta poderoso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Que palavra forte! Porque a incredulidade não afasta apenas das promessas. Ela afasta da intimidade com Deus. Quando deixamos de acreditar, paramos de esperar. Quando paramos de esperar, deixamos de confiar. E quando deixamos de confiar, nosso coração começa a endurecer. Mas hoje, o Senhor quer quebrar essa barreira. Talvez você esteja carregando decepções antigas, orações aparentemente não respondidas, feridas que ainda doem, situações que parecem impossíveis. Mas escute isso com atenção. Deus continua sendo Deus. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as estações da vida mudam, mas Deus permanece fiel. Aquilo que Ele prometeu continua de pé. Aquilo que Ele declarou continua válido. Aquilo que Ele começou na sua vida ainda não terminou. Respire profundamente e permita que essa verdade entre no seu coração. Seu milagre não depende das suas limitações. Seu futuro não depende das suas forças. Seu sustento não depende apenas do que você consegue enxergar. Seu Deus continua trabalhando. Oremos. Pai amado, hoje eu entrego diante de Ti toda incredulidade, escondida em meu coração. Entrego minhas dúvidas, entrego meus medos, entrego minhas decepções, entrego todas as situações que tentaram enfraquecer minha fé. Perdoa-me pelas vezes em que olhei mais para os problemas do que para o Teu poder. Perdoa-me pelas vezes em que ouvi mais a voz do medo do que a Tua voz. Ajuda-me a confiar novamente. Ajuda-me a acreditar novamente. Ajuda-me a caminhar pela fé, e não apenas pelo que meus olhos conseguem ver. Fortalece minha confiança nas Tuas promessas. Renova minha esperança e ensina-me a descansar na certeza de que Tu continuas no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você acredita que Deus ainda está trabalhando em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Agora existe uma pergunta que precisa ser feita. O que acontece quando um coração endurecido permanece assim por muito tempo? A resposta é séria, porque o endurecimento espiritual não afeta apenas nossos sentimentos. Ele afeta nossa capacidade de perceber Deus, afeta nossa sensibilidade à sua voz, afeta nossa compreensão da sua palavra e afeta até mesmo nossa capacidade de reconhecer os milagres que estão acontecendo diante dos nossos olhos.
Em João 12:40 está escrito: Ele cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração. Pense nisso por alguns segundos. Uma pessoa pode estar cercada pelas evidências da fidelidade de Deus e ainda assim não conseguir enxergá-las. Pode ouvir a palavra todos os dias e mesmo assim não compreendê-la profundamente. Pode estar tão perto das coisas espirituais, mas tão distante da sensibilidade espiritual. Foi isso que aconteceu até mesmo com os discípulos em alguns momentos. Depois da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que eles ainda não haviam compreendido plenamente o milagre, porque seus corações estavam endurecidos. Que alerta poderoso para nós, porque às vezes pensamos que um coração endurecido pertence apenas àqueles que estão longe de Deus, mas não. Até mesmo pessoas que caminham com Deus podem desenvolver áreas de endurecimento. Talvez alguém confie em Deus para a salvação, mas não para as finanças. Talvez confie em Deus para o futuro, mas não para uma cura. Talvez acredite em algumas promessas, mas duvide de outras. E é justamente nessas áreas que nossa visão espiritual precisa ser restaurada. Escute isso. Onde existe incredulidade, existe uma área que precisa ser entregue ao Senhor. Onde existe resistência, existe uma área que precisa de cura. Onde existe endurecimento, Deus deseja trazer restauração. Feche seus olhos por um instante e permita que o Espírito Santo revele aquilo que precisa ser transformado. Oremos. Pai amado, abre meus olhos espirituais. Mostra-me aquilo que ainda não consigo enxergar. Revela as áreas da minha vida onde a incredulidade criou barreiras, onde as feridas criaram resistência e onde as decepções enfraqueceram minha confiança. Senhor, eu não quero permanecer espiritualmente cego. Não quero ouvir tua voz e ignorá-la. Não quero ver teus milagres e continuar duvidando. Restaura minha percepção espiritual. Restaura minha sensibilidade. Restaura minha capacidade de discernir a tua vontade. Que meus olhos estejam atentos à tua direção. Que meus ouvidos estejam atentos à tua voz. E que meu coração permaneça aberto para tudo aquilo que desejas fazer em minha vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja que Deus restaure sua visão espiritual, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Antes de encerrarmos esta oração, existe uma verdade que Deus deseja gravar profundamente em sua alma. Nenhum coração está endurecido demais para que o Senhor não possa restaurá-lo. Nenhuma vida está distante demais para que sua graça não alcance. Nenhuma ferida é profunda demais para que seu amor não cure. Talvez você tenha chegado até aqui carregando anos de frustrações, anos de perguntas sem respostas, anos de lutas silenciosas. Talvez existam áreas da sua vida que parecem frias, áreas onde a fé enfraqueceu, áreas onde a esperança diminuiu. Em Ezequiel 36:26, Deus declara: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que promessa extraordinária! Deus não está apenas oferecendo ajuda, Ele está oferecendo transformação. Ele não quer apenas aliviar sua dor, Ele quer renovar completamente o seu coração, porque quando Deus toca um coração, a fé volta, a esperança retorna, a paz floresce novamente, a comunhão é restaurada e aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade pela ação do Espírito Santo. Por isso, não saia desta oração da mesma forma que chegou. Entregue tudo ao Senhor. Seu orgulho, suas dúvidas, suas feridas, seus medos, sua incredulidade, sua resistência, tudo. Porque Deus deseja fazer uma obra profunda dentro de você hoje. Vamos fazer nossa última oração.
Pai eterno e poderoso, agradeço pela Tua presença neste momento. Agradeço porque a Tua palavra revelou aquilo que precisava ser transformado em minha vida. Eu entrego completamente meu coração diante de Ti. Entrego cada área endurecida, cada dúvida, cada medo, cada resistência, cada lembrança que ainda produz dor. Cria em mim um coração sensível à Tua voz. Um coração obediente, um coração humilde, um coração cheio de fé, que eu nunca permita que o orgulho me afaste da Tua presença, que eu nunca permita que a incredulidade enfraqueça minha confiança em Tuas promessas, que eu nunca permita que o pecado endureça minha comunhão contigo. Renova meu espírito, restaura minha sensibilidade espiritual, abre meus olhos para enxergar Tua atuação diária. Abre meus ouvidos para ouvir Tua direção. Fortalece minha fé, aumenta minha confiança, ensina-me a depender completamente de Ti, que a partir de hoje eu caminhe mais perto da Tua presença, mais perto da Tua vontade, mais perto do Teu coração. Obrigado por Tua misericórdia, obrigado por Tua graça, obrigado porque Tu não desististe de mim. Eu recebo Tua restauração. Recebo Teu perdão, recebo Teu amor e declaro que minha vida pertence ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você fez esta oração até o final com fé, escreva nos comentários: glória a Deus, meu coração pertence ao Senhor. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos. E deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.